O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, foi dada a largada para o julgamento do golpe do algodão doce e, infelizmente, as pessoas já têm uma expectativa. Todo mundo mais ou menos que já sabe qual que vai ser o resultado final do julgamento, mas até lá tem muitos detalhes, muita água para rolar por debaixo da ponte e às vezes pode acontecer algum desvio no meio do caminho. E por falar em desvios no meio do caminho, as notícias que chegam dos Estados Unidos são de que, além do fato de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estarem em Washington para acompanhar esse julgamento junto com o pessoal da Casa Branca, o Trump está com o Banco do Brasil na mira e marcou um anúncio para hoje à tarde. Eu vou trazer todos os detalhes, vou mostrar até o ofício da Casa Branca para vocês. E, surpreendentemente, Tucanísio, eu nem vou chamar ele de Tucanísio hoje, Tarcísio. Tarcísio resolveu mexer o seu traseiro gordo. Está em Brasília, milagrosamente articulando pela aprovação da anistia, junto com algumas visitas aí que Bolsonaro também recebeu no dia de ontem. Vamos falar um pouquinho sobre a CPMI do INSS, que teve ordens de prisão e barraco, mas alguns detalhes sobre a Júlia Zanatta, que está deixando a lacrosfera bugada. Sensacional a jogada da Júlia. E você, se já gostou do conteúdo, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, WhatsApp, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando com os assuntos que não entraram na introdução, mas que são bem interessantes, como por exemplo do Flávio Dino. Flávio Dino pegando avião comercial, pausa, que aqui já é esquisito. Eles viviam nos seus jatinhos, mas faz algum tempo que quem acompanha aqui no canal sabe que essa mamata ia acabar, porque a Força Aérea Brasileira está sem dinheiro para botar combustível no Uber da FAB, ou quer dizer, jatinho da FAB, enfim. E aí o Dino teve que viajar no meio da simples ralé, né, no meio do povão, e aí teve uma cidadã que ficou indignada, xingou o ministro e disse poucas e boas. Tá aqui a coluna do Paulo Capelli. Flávio Dino se manifesta após ser atacado por mulher em voo. Quando a gente ouve a palavra atacada, a gente pensa se a mulher deu um soco, deu um chute. Não, ela xingou o ministro. E assim, não era crime xingar as pessoas no Brasil, enfim. Aí ele soltou uma nota da assessoria falando que o ministro estava quieto no seu canto. Ele não faz mal para ninguém. Ele é uma alma maravilhosa. Estava trabalhando e aí veio essa ilícita e gritou que não respeita essa espécie de gente como Flávio Dino e que o avião estava contaminado. Gritou que o Dino estava ali. Aí falaram em agressões físicas e verbais no interior do avião. Em princípio, foi só xingamento. Mas, obviamente, a mulher teve que sair do avião e dar explicações aí à Polícia Federal, porque xingar ministro, falar qualquer coisa que o ministro não goste no Brasil é crime hoje em dia. PCC tá em alta, né? Saíram algumas notícias com relação a isso e a primeira delas, que vem da coluna do Paulo Capelli, fala de um ex-ministro do Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, tá? O cacicão aí do PP. Nega elo com o PCC e pede apuração imediata. Em ofício ao ministro da Justiça, o senador Ciro Nogueira nega acusações e pede à Polícia Federal para checar os registros de entrada no Senado. Guardem essa informação de checar registros de entrada no Senado, que nós voltaremos a ela, não no caso do Ciro, mas lá mais pro fim do vídeo, quando a gente estiver falando sobre INSS. Agora, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: quem está espalhando essa notícia, quem fez essas matérias ligando Ciro Nogueira ao PCC, é o ICL, Instituto Chupalula, aquela rede esquerdista que tem aqui no YouTube. E a questão que eu quero colocar é a seguinte: se for uma mentira, uma notícia falsa do ICL, eles vão fechar, vão colocar no inquérito das fake news, ou fake news de esquerda tá liberado? O correto seria, claro, um processo na primeira instância, com alguma indenização. Obviamente, eu não desejo prisão de jornalistas como a esquerda,
Mas só para vocês verem como é que funciona o contexto, Ciro Nogueira está indignado, já fez vários vídeos desmascarando, falando, e é interessante que ele libera aqui os registros de entrada no Senado para que verifiquem, porque a informação que o ICL está passando é de que o Ciro Nogueira teria recebido malas de dinheiro do PCC, mas tudo isso com base em um único testemunho, não tem documento, é uma fonte anônima, então é tudo muito esquisito. Mas por falar em PCC, olha que mundo pequeno. O filho do Lewandowski, até vou aumentar aqui para vocês verem melhor. O filho do Lewandowski, quem está dizendo isso é o Metrópolis, vou só ler a manchete aqui, advoga para uma empresa ligada ao PCC, alvo da Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Receita. Que interessante, né? Não existe mais conflito de interesses no Brasil. Essas coisas saem, o pessoal assim, já nem se alarma mais que o filho do chefe da Polícia Federal, porque ele é o ministro da Justiça e Segurança Pública, o seu Lewandowski, ele é o chefe da Polícia Federal, a Polícia Federal está investigando o PCC, o filho do chefe da Polícia Federal advoga para o negócio do PCC. É uma loucura, né? Eu acho que o Brasil realmente só vai para frente a hora que essas coisas aqui do filho do Lewandowski, mulher do ministro tal, não podem advogar. Não podem exercer a advocacia, porque senão entra em conflito de interesses. Adiante, ainda sobre PCC. Sabe essa matéria ontem no Globo que eu achei muito interessante? PCC já financia campanhas. Quem está dizendo isso é o promotor Lincoln Gakia e alerta para a influência do crime organizado nas eleições de 2026. Mas isso daqui não ameaça a soberania, né? Ameaça a soberania só quando alguém vai lá para o exterior para denunciar as violações de direitos humanos. O PCC participando da eleição é super democrático. Eles têm meio que afinidade com a Farc, né? E no passado, o Lula já deu a ideia para a Farc virar um partido político. Quem sabe aí o PCC não vira um partido político aí também, né? Vamos, então, ao julgamento do Bolsonaro. Tenho algumas informações e a primeira delas que me deixou assim mais revoltada foi ter lido essa manchete aqui. Exército ordena, é o general Frajola, tá? Exército é o general Frajola. Ordena tolerância zero contra aglomerações perto de quartéis. Fiquem tranquilos, milicos melancias. A população já entendeu que vocês estão a favor do regime. Só falta elas entenderem que sempre estiveram, né? Mas enfim, hoje em dia, o pessoal não vai pra frente do quartel, a não ser pra tocar tomate podre nesses milicos, né? Que ganham muito bem, a alta casta ali ganha muito bem para sustentar o regime. Basicamente foi isso que a gente viu num passado não muito distante aí. Barrozinho, depois de ter dito que derrotaram o bolsonarismo, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Em plena véspera do julgamento do Bolsonaro, ele sai com essa daqui. Empurraremos extremismo para a margem da história, diz Barroso na véspera do julgamento do Bolsonaro. Super imparcial, super maravilhosos esses ministros do STF. Tudo bem que o Barroso não está diretamente envolvido nesse momento, mas sempre há uma chance de um recurso parar lá no plenário e ele ter que decidir sobre essa questão que ele já mostrou aí de que lado está. E uma visita muito intrigante que aconteceu no dia de ontem foi a visita de Arthur Lira para Bolsonaro. Ela foi autorizada pelo Moraes, mas não foi o Lira que pediu. Quem pediu essa visita foram os advogados do Bolsonaro. Então, a pedido de Bolsonaro, o Arthur Lira foi até lá e, obviamente, a gente sabe que o assunto foi o projeto da anistia. Afinal de contas, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder aí da oposição, já anunciou que essa é a pauta única da oposição. E milagrosamente, hoje eu não vou falar mal do Tarcísio. Tarcísio mexeu seu traseiro gordo, eu estou assim impactada. Tarcísio foi a Brasília fazer articulações pela anistia, mostrando que aquilo que a gente estava pedindo há muito tempo era possível de ser feito. Por que ele demorou tanto?
Não sei. Antes tarde do que mais tarde, né? Mas enfim, lá está Tarcísio e a Bela Megali traz informações interessantes na sua coluna, ó. As novas articulações de Tarcísio sobre o projeto de anistia para beneficiar Bolsonaro. Beneficiar Bolsonaro e as centenas, milhares de pessoas que estão sendo atingidas por essas prisões todas aí do 8 de janeiro, que vocês já estão cansados de saber, mas olha aqui as reuniões, ó. Na semana passada, o Tarcísio se reuniu com o Sóstenes Cavalcante, pedindo que enviasse o texto da proposta da anistia. Paralelamente a isso, ele enviou recados para o Hugo Mota, que é do mesmo partido dele, lá o presidente da Câmara, manifestando interesse de marcar um encontro. Ontem de manhã, segunda-feira, o Tarcísio se reuniu com o Marcos Pereira do Republicanos. Gente, quantas vezes vocês já ouviram eu falando que o Tarcísio tinha que fazer, né? Pô, o presidente da Câmara, o presidente do partido, Republicanos, vamos lá, Tarcísio. Tarcísio acordou, não estou reclamando. Então ele se reuniu com o Marcos Pereira e parece que rolou uma videochamada ali durante o encontro, o Mota participou, foi um café da manhã, eles falaram, e o Republicanos fechou questão de que vai respaldar Mota para pautar anistia ampla e restrita. Ó, Tarcísio, parabéns. Olha como é simples, né? Só fazer um negócio direitinho que eu não fico avacalhando aqui também. Aí o governador também tem conversado com presidentes do Centrão, obviamente, PP, União Brasil, na tentativa de impulsionar a pauta. Vamos ver aí, quem sabe? Eu acho que tem grande chance, porque como eu falei para vocês, quando aprovaram aquela reforma tributária que vai aumentar o imposto de todo mundo, que é uma catástrofe, isso só aconteceu porque o Tarcísio articulou. A gente nunca pode esquecer isso, eu nunca esquecerei. Mas dessa vez ele foi lá articular pela anistia. Parabéns, é isso aí que nós queremos, nem é tão difícil. E, obviamente, o Tarcísio cada vez mais se colocando aí como o candidato da direita tucana, enfim, e promete que, se for eleito, a primeira coisa que ele fará é indultar Bolsonaro e todos os presos do 8 de janeiro, mas já tem recadinho. Os ministros do STF já estão mandando recado pela velha mídia que isso será derrubado, porque os crimes contra a democracia não são passíveis de indulto, anistia, perdão ou qualquer coisa. Então, seguindo o modelo Daniel Silveira, os magnânimos já disseram que não tem anistia. Vamos ver que essa briga tá boa. E por falar em magnânimos resistentes e briga boa, vamos à América do Norte, vamos ver esse contexto internacional, porque vamos combinar, né? Aqui no Brasil a gente já foi em todas as etapas. A gente está precisando de um empurrãozinho de fora, obviamente fazendo nosso trabalho aqui dentro, porque milagres não existem, mas enfim, vocês viram essa notícia aqui na semana passada, não custa relembrar, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão em Washington e irão assistir ao julgamento do Bolsonaro com a equipe da Casa Branca. Interessante. Lorival Santana, que tem trazido boas informações, né? Tem boas fontes lá em Washington também, solta essa matéria aqui, ó. Governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Alvos agora são Banco do Brasil e as importações da Rússia, apurou CNN. Empresas americanas pedem manutenção de barreiras. O que acontece? Banco do Brasil continua com a conta do Xande, né? Então, talvez role um anúncio aí nos próximos dias do Banco do Brasil dizendo: Banco do Brasil, você escolhe Xande ou o dólar? Aí vamos ver qual é a escolha que eles farão. Vamos ver. Paralelo a isso, como o Brasil está comprando diesel da Rússia e ajudando indiretamente a financiar o conflito na Ucrânia, Estados Unidos, assim como fez, por exemplo, com outros países, com a Índia, que também compra o petróleo russo, o diesel ou petróleo, não sei, enfim, combustível russo, adicionou 25% às taxas da Índia. Vamos ver quanto eles irão adicionar ao Brasil. Quem está pedindo para fechar a barreira é o pessoal do agro dos Estados Unidos, que obviamente não gosta da concorrência do agro brasileiro, natural, os americanos defendem seus interesses e os brasileiros defendem os nossos interesses, então eles não querem tanta importação de carne, eles querem valorizar o agro deles e
Em especial, quem está no centro desse conflito também são as Big Techs, a investigação da Seção 301, aquela famosa. Então, as Big Techs apresentaram aí o seu relatório falando sobre as últimas legislações, inclusive o Pix está no meio disso aqui, tem um potencial bombástico, meus amigos. E aí eu vi este ofício aqui da Casa Branca, são as comunicações oficiais, e teremos hoje, às 2 da tarde em Washington, eu acho que vai ser 3 horas, né? 1 hora de diferença, 3 horas da tarde aqui no Brasil, o presidente Donald Trump fazendo um anúncio. O que será que ele irá anunciar? Eu não sei, mas estarei ligadinha às 3 da tarde para descobrir e trazer as novidades para vocês aqui. CPMI do roubo dos aposentados, assunto que interessa a todo mundo, afinal de contas, 90% das famílias brasileiras, pelo menos, foram roubadas, né? Porque todos os aposentados praticamente foram roubados. Então, a CPMI do INSS encaminhou ao STF o pedido de prisão preventiva contra 21 pessoas, entre elas o careca do INSS. Agora vamos ver se a ameaça à democracia é só escrever perder o mané de batom numa estátua ou se roubar velhinho também ameaça a democracia, se essas pessoas vão para a cadeia, não é mesmo? Esperamos que sim. Agora, o careca do INSS está entre essas pessoas que teve o pedido de prisão preventiva. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei sobre os registros do Senado? Então agora vocês juntem lá do começo a informação do registro de entrada, pedido de prisão do careca do INSS, e nós temos aqui um parecer que foi dado à CPMI, que não pode ter informações sobre as visitas que o careca do INSS fez a congressistas. A palhaçada é num nível, porque isso daqui tinha que ser dado público e tinha que estar à disposição de todo cidadão. Não tem que ter trabalho secreto no Congresso. O povo tem que saber o que seus representantes estão fazendo lá. Se alguém foi conversar com o careca do INSS, foi articular alguma coisa com o careca do INSS, os eleitores brasileiros têm o direito de saber. Mas, enfim, sabemos como é que funciona o Estado, não é mesmo? E teve vários trechos interessantes deste advogado, o Eli Cohen, que depôs ontem a CPMI. Ele foi um dos primeiros que começou a investigar esses desvios do INSS, e olha que interessante esse trechinho aqui, onde ele fala sobre as ameaças que está recebendo. Logo que saiu a questão do Sindinap e envolvimento do irmão do Lula, logo em seguida eu recebi uma ligação anônima à 1 hora da manhã para parar de investigar. Eu já tinha parado. A real é essa. O problema, na verdade, é que o Maurício Camissotti arrebentou com todos eles. Essa é a realidade. Porque veja, foi o Maurício Camissotti que deixou que tudo isso ficasse público, escancarado. Não dava para não incluir todo o resto, porque todas funcionam do mesmo jeito. Mas a Polícia Federal não quer incluir a entidade do irmão do Lula nas investigações, né? Esperamos aí que a CPI, o presidente já falou, né, que não tem acordo nenhum para proteger o irmão do Lula. Então, esperamos aí, se todas as entidades agem do mesmo jeito, o irmão do presidente precisa vir à CPI para prestar esclarecimentos. Se teve barraco, também teve barraco. Deputada Coronel Fernanda e a senadora Leila batem boca e se encararam na CPMI do INSS. Quando eu vi a Leila do vôlei, eu já comecei a torcer para o outro lado. Nem sabia quem era. Mas, deputada Coronel Fernanda, nós estamos com você. Nós estamos com você, torcemos por você. Vamos ver um pouquinho do barraco para alegrar a nossa manhã? Aí, ó. Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza. Senadora Leila, por favor, retorne, obrigado. Bom, o barraco continua, mas basicamente o que aconteceu é que a deputada estava comemorando a aprovação dos requerimentos de prisão preventiva e a Leila não gostou, porque ela também votou. Então, assim, a oposição não podia comemorar porque o governo também tinha aprovado os pedidos de prisão. Aí ela foi dar showzinho. Parabéns à deputada Coronel Fernanda, maravilhosa, que foi lá e colocou ela no lugar. E já que a gente está falando sobre mulheres maravilhosas, ela,
Júlia Zanatta. Eu vou ter que fazer uma medalha para dar para Júlia Zanatta, porque eu não canso de ficar feliz com o trabalho dela. Tá aqui, ó. Ela agora lançou uma proposta, que a narrativa do governo, vamos acabar com o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês, blá, blá, blá. Júlia Zanatta vem e arregaça. Traz uma proposta para extinguir de vez o imposto de renda de todos. Ela repostou aqui o Space Liberdade e disse que a proposta de extinção do imposto de renda rompe com o modelo fiscal ultrapassado e prejudicial ao povo brasileiro. Aí ela fala que o imposto de renda surgiu para financiar as tropas que iriam defender o país de ameaças externas, isso no mundo inteiro, e que atualmente não está rolando, né? Esse dinheiro está sendo gastado para que o Estado oprima o povo. Então ela já vem aí com uma proposta para acabar de vez com o imposto de renda. Sensacional. Vai passar? Não sei. Mas agora a direita está sendo propositiva. Tem essa pauta e a direita tem uma proposta. Ela não ficou só reagindo ao que estava na esquerda e eu espero que cada vez mais iniciativas assim venham da nossa bancada. E para fechar o vídeo de hoje, não podia ser diferente. Temos aí um domingo decisivo, dia 7 de setembro, já marcado há alguns anos pelas manifestações gigantescas. Esse ano, 7 de setembro, vai ocorrer em meio ao julgamento de Bolsonaro e talvez aí novos anúncios de sanções, não sei, a Casa Branca tá de olho, é Banco do Brasil, é a esposa do Moraes, não sabemos, são muitas emoções, enfim. 7 de setembro promete ser gigante. O que o Lula pensou? Vou fazer o meu 7 de setembro aqui e, inclusive, vou convidar os ministros para o desfile dos melancias, quer dizer, milicos, no 7 de setembro. Gente, eu tô louca para ver as imagens do domingo, assim. Será que vai ter gente no desfile militar? Será que vai ter bastante público no desfile militar? Bom, as mães dos soldados irão assistir, obviamente. Mas o público mesmo, que estava sempre presente nos desfiles, será que vai ter? Será que a esquerda também está aí fazendo protestos, sindicatos e tudo mais? Será que a manifestação deles vai ser grande? Eu quero ver o comparativo das imagens, porque as imagens não mentem. E vale lembrar que hoje a gente tem a leitura do voto do Alexandre de Moraes, talvez o Gonê comece a ler ali a sua parte, a falar sobre a sua parte, e a expectativa é que os votos comecem só na semana que vem, depois das manifestações, depois do anúncio do Trump. E olha, muitas coisas podem acontecer. O que vocês acham? Será que muda alguma coisa? Será que continuará tudo igual? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.